diretamente da natureza, né? E que a gente não domina, né? Agora, falando um pouquinho, acho que a gente teve em Washington, né? Numa obra de infraestrutura deles, a gente vê que no Brasil acho que tem que melhorar muito a questão de projetos e planejamento, né? Das obras públicas, né? A gente fala da questão econômica, mas do dinheiro que a gente tem, eu acho que a gente tem que melhorar muito a questão dos projetos e no planejamento das obras, né? Narese, mas eu queria que você entrasse um pouco aí no acontecimento lá de Juiz de Fora, explicar um pouquinho para quem está aqui, acho que a gente fez uma introdução bacana, né? Explicar um pouquinho o que aconteceu lá, né? Você comentou bastante do excesso de chuvas, né? De algumas regiões. Comenta um pouco assim do que aconteceu, mas depois acho que o nosso amigo Navarro pode contribuir geologicamente ou tecnicamente também. Eu vou começar fazendo uma brincadeira de uma alusão à minha avó, que chamava Odila Elias Guimarães. A minha avó era uma senhora simples, que todo mundo amava ela, que morava na cidade de Taubaté. Eu só vou começar falando o primeiro conceito que ela me ensinou, que eu não era engenheiro. A minha avó falava: meu filho, o dia que você for comprar um terreno, de preferência, adquira um terreno dentro da sua capacidade, numa área plana, longe de rio, fora de brejo e nunca ao lado de uma encosta. Só que a partir do momento, eu sou um apaixonado pela cidade que eu vivo, que é Juiz de Fora. Eu moro lá desde que eu tenho 8 anos de idade. Eu fiz meu curso de engenharia lá, eu conheço todos os vereadores, eu sou amigo de todo mundo, eu conheço a prefeita, eu valorizo ela, foi a minha reitora. Não, né? Nem dá pra imaginar isso, né? Não, eu sei, mas eu tô falando isso porque... Narese não conhece ninguém. A gente tem que ter o sentimento... Muito tímido. Nesse momento de tragédia, a gente tem que ter o consentimento de, como é que fala, de primeira coisa que a gente tem que fazer não é criticar, não é pôr o dedo na ferida. Primeiro, realmente, ajudar as pessoas afetadas. E quando a minha família, a minha família me liga, a minha esposa me liga, meu filho me liga, falando que não conseguem entrar na cidade para ir para a nossa casa, quer dizer, eu falo: caramba, Vinícius, eu moro num lugar muito bom lá em Juiz de Fora. E eu sou afetado porque eu não consigo chegar na minha casa. Então isso se torna um problema grave. E é um problema... eu vou passar para você, que eu falar, se dependesse de mim, a gente fica o congresso inteiro, as pessoas vindo aqui, a gente trocando ideia, isso não termina tão cedo, Vinícius. Porque é isso que vale. Não, então eu não tenho pressa nenhuma, é isso que eu tô falando. Daqui a pouco a gente chama um, chama outro, porque eu vou entrar no Rio Grande do Sul, que para mim o que aconteceu com o Juiz de Fora foi basicamente similar ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas o que eu estou querendo dizer com isso da minha avó, que eu estava só finalizando? Ela fala: não compra do lado de encosta. Mas quando você tem uma cidade que começou lá com um juiz vindo de fora, se instalando lá num rio, que era o rio que passa na cidade, que a cidade começa a crescer. E realmente hoje, quando eu vou lá, eu moro no centro de Juiz de Fora. Eu fico brincando que Juiz de Fora parece um vulcão. Eu estou morando no meio da cratera do vulcão, cercado de uma rede de serra, de montanhas. Então uma cidade como o Belo Horizonte sofre o mesmo problema, uma solução de topografia íngreme, difícil e montanhosa. E a topografia, queira ou não, é aquela história do paciente. Eu costumo comparar a geotecnia realmente à medicina. Quando o paciente está doente, às vezes ele chega no teu consultório, o médico já chega para a cara dele e fala: nossa senhora, esse cara está branco, ele tá mal. Quer dizer, e fora a conversa do problema, que é essa que nós estamos tendo para falar o que a gente acha do conceito da cidade, é o que eu falo: você descobrir o problema e tratar do problema vai muito além. Porque você pode simplesmente fazer um raio-x e descobrir que o osso está quebrado, ou um Doppler para descobrir que o cara... um exame de sangue primeiro, que é o mais fácil, que é o ensaio de laboratório, para descobrir que o paciente está com algum problema de metástase, ou alguma coisa com desequilíbrio hormonal. Aí sim você vai ter que tratar o problema para achar o câncer, para ver se opera com robô, ou se abre, ou se tira, ou se dá remédio. A nossa geotecnia é a mesma coisa. E na realidade, na nossa geotecnia no Brasil, muitas vezes a gente acaba no exame mais básico, né? A gente acaba não evoluindo nos ensaios, né? E acabamos, né, fazendo só um exame de sangue, um raio-x, e não evoluímos, né? Eu acho que isso é uma coisa que no Brasil a gente tem que melhorar muito, né? E a gente estava falando de sondagem, ontem a gente conversou bastante de sondagem. Hoje, ninguém dá valor pra sondagem. Exatamente. E a sondagem é o exame mais básico, né? Quem está afetado pelo problema, quando você fala que a pessoa tem que fazer a sondagem, eu fico até chateado. É como se você estivesse ofendendo a pessoa, que ela fala: não, eu não quero fazer sondagem, eu quero resolver o meu problema. Só que a pessoa não percebe que sem a sondagem é igual o médico fazer só o exame tocando por fora do paciente.
A sondagem realmente é hoje você botar o cara dentro de um aparelho desses de raio-x moderno que te traça, que te fatia, ela descobre o problema. E com isso, o que a gente passa a ter? Simplesmente a segurança de fazer o projeto correto, porque o que me assusta hoje em dia é as soluções de projetos que eu pego às vezes e a gente tem que ter um respeito para falar que um projeto é errado, que se ofende o cliente. O cliente fala, eu não quero esse cara. O Vinícius veio aqui e falou que o meu projeto está errado. Sim. Eu não quero o Vinícius, eu vou chamar outra empresa que vem aqui e fale, não, eu vou fazer o seu projeto. E o pior é que isso tem acontecido agora, não sei por que razão, com mais estatística, mais probabilidade que tenha acontecido mais. E o problema nosso é que se a gente não realmente não alerta o cliente que o projeto que ele está nos dando está com alguma falha, algum problema, o que acontece? A gente fica responsável, inclusive, pelo projeto. É verdade. E eu acho que nós temos um problema atualmente, né, que as ferramentas computacionais são excelentes, né, são grandes ferramentas, mas elas não substituem a análise crítica do engenheiro, né. Então acho que a gente está vendo hoje muitos profissionais, nada contra, mas de outras áreas fazendo projetos geotécnicos, né, e que alguns projetos que não, a gente vê que tem projetos que não condizem com a realidade, né. Então saber lidar com isso, igual o Nares falou, né? Eu acho que assim, nada substitui a análise crítica do engenheiro, né. Eu vou dizer assim, a gente pode ter o melhor software do mundo, mas se os dados de entrada estiverem errados, vai ter dados de entrada, de saída errados, né? E eu acho que na engenharia, obviamente, com todos os recursos computacionais que a gente tem hoje, ninguém calcula mais, pouca gente calcula na mão. Mas o engenheiro, qual é o dever do engenheiro? É ver que aquele resultado que está saindo é coerente ou não, né? E isso, né, só tem um jeito, né? Experiência, né, Navarro? Acho que nada substitui a experiência do engenheiro, né? Mas sim. Fala aí, Navarro. Não, pode. Não, jogou a bola para você, Navarro. Isso eu gostei disso. Tá parecendo é aquela velha história, né? Quem faz obra são os homens de bota. Papel e meio digital colaboram, mas se você não tiver com a interpretação certa do fenômeno, qualquer resultado lançado pelos sistemas de computadores são apenas eu costumo representando a solução. Eu costumo dizer uma coisa, né? O papel aceita tudo, né? Então, na realidade, saem projetos maravilhosos, totalmente errados, né? Porque, assim, a concepção de engenharia, né? Engenharia geotécnica é muita concepção, é muita experiência, o problema, né? Que o projeto já não funciona. Exatamente. Ô, Nares, mas por que você disse que o acontecimento de Juiz de Fora se assemelha ao acontecimento do Rio Grande do Sul? Primeiro porque a chuva que todo mundo prevê que é a década milenar que não vai acontecer, acontece. Esses eventos... A taxa de retorno, né? A taxa de retorno, não. Esses eventos simplesmente não tem cálculo de hidráulica que consiga prever. Sim. Você entendeu? É muito triste isso. Por quê? Quando eu falo, se você vê os vídeos que eu tenho recebido, isso que eu te falo, a minha família foi afetada, os meus amigos pessoais foram afetados, e não foi qualquer pessoa não, o que eu estou falando vai desde a sociedade que mais carente até o pessoal que mora bem. Sim. Às vezes tá lá os meus amigos me ligando direto, eu estou respondendo um a um, a gente vai atendendo por WhatsApp, porque eu também, a vida é interessante. Moro e vivo na cidade todo dia, não saio de lá. No único momento que eu resolvo tirar férias... Acontece. Então esse é um evento realmente que a gente tem que falar, que é um evento que às vezes é não previsível. Sim, não previsível. Gente, Vinícius, quando a gente nasce, a gente... Variáveis não controláveis, né? Não controlar, mas hoje em dia, se isso também vai a juízo, tem pessoas que acham que isso era para ser previsto. É isso que é aquela pergunta que eu estou te falando. Boa. Mas isso era previsto? Não, Vinícius, desgraça não é prevista. É previsto hoje que você vai bater de carro aqui onde a gente está? Então por que eu vou falar que é previsível? Sim. A vida é muito fácil. A engenharia de segurança do trabalho trabalha com matriz de probabilidade de risco, assim como a engenharia geotécnica. Você traça o risco, a matriz de probabilidade de risco, inclusive com o risco da geologia e com o risco do projeto que você desempenha. Tem pessoas que assumem risco. Quando você não quer assumir risco, eu morro de rir quando me chamam lá. Eu estava em Juiz de Fora. Eu, inclusive, recentemente estive lá num bairro, eu não vou citar nome porque é muito chato, e a pessoa me falou, Nares, você é meu amigo, isso aqui tem risco de cair? É até chato eu falar que tem risco, porque o cara é meu amigo. Como é que eu falo que tem risco, sim? Aí ele me pergunta, quando isso aqui vai cair? Puxa vida. Sim. Mas isso é que nem aquela história, né? Se a gente entrar no avião e perguntar pro piloto se esse avião não vai cair, né? Ele não pode dizer que não, né? O risco existe. E eu acho que uma coisa que na engenharia ninguém, né? Acho que tem que fazer uma análise de risco versus dano, né? É o que se faz na engenharia geotécnica.
né? Porque muitas vezes né, a gente vê, eu trabalho muito mais em obras, né, de incorporação, de prédios, né? E a gente vê muitas vezes o cliente querendo economizar numa sondagem, né? A gente falou muito de sondagem porque cada vez mais a qualidade das sondagens estão pior, né? Então, assim, cada dia surge uma nova empresa de sondagem, nada contra, eu acho que as empresas surgem, né? Mas tem que ser empresas capacitadas, empresas sérias, né? E na realidade, na nossa área, se a gente tiver algum risco, né, o risco pode... Né, muita gente brinca que o coeficiente de segurança de vocês é muito alto, coisa assim, mas na realidade o dano, se tiver um problema, né, se a gente tiver um problema, o dano é muito grande. Né? Então acho que uma análise que tem que ser feita de risco versus dano. Né? É isso aí, pessoal. Obrigado pelo bate-papo, boa conversa, né? O Nares que provocou esse bate-papo, essa conversa. Isso aí, obrigado. Comentários, deixem aqui, que a gente vai ter o prazer de responder vocês. Valeu, pessoal. Valeu, abraço. Abraço para todos aí. Tchau, tchau.